E se eu te dissesse que o fundo do oceano guarda um segredo capaz de acabar com tudo? Os primeiros áudios eram, de fato, perturbadores gravações de um batiscafo abandonado. A milhares de metros, perdido nas profundezas da Fossa das Marianas, diziam ser apenas falha técnica, equipamento velho, pressão esmagadora, puro ruído, sem sentido algum. Eu sou Elias Vance, oceanógrafo, especialista em bioacústica marinha. Minha vida sempre foi decifrar o mar, entender seus murmúrios, a mar profundo, explorações CSA, uma empresa grande com vastos recursos. Me contratou para analisar dados sísmicos e sonoros, rotina, coisas chatas, na maioria das vezes, mas então vieram aqueles arquivos, daquela fenda escura. O ruído não era aleatório. Eu sentia havia uma cadência antinatural, algo que se repetia, se torcia e voltava, não era estático, não era o mar batendo. Minha vida virou isso noites em claro, café forte. Olhos vermelhos no monitor, eu tinha que entender. Usei meus próprios algoritmos, meus programas de reconhecimento de padrões neurais, alimentando os dados brutos, filtrando e limpando-os. E então veio o choque. Sequências puras, binário como um código. Não era falha, não era ruído, era uma mensagem do fundo do mundo. Eu acompanhei a história do Doorre. Elias Vance, de perto, ele provou que o fundo da Fossa das Marianas não estava em silêncio. Havia uma voz, uma mensagem binária, fria e calculada, mas a verdadeira natureza daquela voz. Isso ainda era um pesadelo a ser decifrado. Elias Vance, o oceanógrafo teimoso, não parou, mergulhou de cabeça nos dados, onde as sequências binárias se repetiam, consistentes. Não era falha de equipamento, nem ruído natural, era um padrão, algo deliberado. Ele descartou tudo que conhecia fenômenos geológicos, interferência humana, até mesmo brincadeira. Pois nada se encaixava semana após semana, trancado em seu laboratório em Barueri, com as luzes acesas até a madrugada. Elias virou um ermitão, vivendo para aqueles números, para aqueles sons distorcidos, e então ele viu uma progressão numérica decrescente, um relógio, uma contagem regressiva. Eu vi o pavor em seus olhos quando ele me mostrou uma contagem regressiva vinda das profundezas do oceano. Ele tentou alertar colegas, agências governamentais, até mesmo a Marinha, contudo. Recebeu risadas e olhares de pena, pura paranoia. Vance, disseram. A mente humana vê padrões onde não existem, seus fundos de pesquisa foram cortados e ele foi sutilmente desacreditado. Transformado de gênio a excêntrico, viu-se sozinho, com uma verdade que ninguém queria ouvir. Mas Elias não desistiu. Com recursos próprios e suas economias, ele foi atrás de mais dados. Instalou hidrofones em outras trincheiras oceânicas profundas, em abismos remotos, e vasculhou relatórios antigos de missões estrangeiras. O horror se confirmou: padrões análogos. Mais fracos, sim, mas lá estavam. A mesma cadência, a mesma contagem regressiva, sincronizada. O fenômeno não era isolado, era global. O que aconteceu a seguir foi tão estranho que... Se você está preso nessa história, já deixa o like para eu saber que quer a parte final. Ele vasculhou arquivos esquecidos, relatórios da Guerra Fria, em um documento obsoleto e empoeirado. Encontrou pulsos anômalos de profundidade, arquivados como segredos de estado de baixo valor. Ninguém deu importância na época, mas Elias sabia, eles estavam lá, ouvindo por décadas. E a contagem regressiva continuava. O tempo estava acabando, a contagem regressiva, um sussurro binário frio vindo do abismo. Apertava o cerco. Elias Vance, o oceanógrafo, estava perto. Perto demais. Eu vi os sinais da perseguição antes mesmo que ele os notasse: carros escuros, chamadas mudas, a sensação de estar sendo observado. Um calafrio na espinha que se tornava real. Então veio o ataque. Uma noite, seu laboratório, agora no litoral paulista, virou um inferno: vidros estilhaçados, equipamentos destruídos e dados roubados. A mensagem era clara: pare. Mas Elias não parou, pois sabia que não podia. Foi assim que ele descobriu a organização.
Um fantasma da Guerra Fria, eu diria, o Projeto Netuno. Como era chamado nos arquivos que ele mal tocou, eles monitoravam os sinais há décadas, desde que os primeiros hidrofones foram lançados em águas profundas, acreditando em alienígenas ou, talvez, numa arma geofísica soviética, uma paranoia que se arrastava por gerações de burocratas e cientistas militares, mas nem todos eram cegos. Uma luz, por mais tênue que fosse. Surgiu Dra, Ana Lúcia, uma ex-cientista do Projeto Netuno, assombrada pelo encobrimento. Ela se arrependeu, o peso da verdade era demais, e eu senti o arrepio quando ela o contatou. Oferecendo acesso a arquivos que poderiam mudar tudo, juntos, em um esconderijo improvisado no interior de Minas, eles mergulharam nos dados classificados, anos de relatórios, gráficos e gravações brutas. E a verdade, ela era brutal. Não era alienígena, nenhuma arma, era o próprio planeta respirando, ou melhor, gemendo. O código binário não era uma mensagem inteligente, era uma assinatura acústica, um som complexo, naturalmente gerado à ressonância de depósitos massivos de hidratos de metano, aprisionados em falhas sísmicas profundas. Quando a pressão atingia um ponto crítico, esses depósitos vibravam, emitindo aquelas ondas sonoras estruturadas. A voz do oceano era, na verdade, um aviso geofísico à contagem regressiva. Ela não era para uma invasão, mas sim o tempo restante, o tempo até o colapso maciço desses depósitos. Um evento de escala global, um megatsunami que varreria costas inteiras, uma liberação de metano em massa que alteraria o clima, a vida marinha, tudo seria irreversível. Não um inimigo lá fora, mas um perigo intrínseco, um ciclo do próprio planeta. A ameaça era iminente, não era ficção científica, mas geologia pura. O planeta estava prestes a tossir. E a contagem regressiva, ela estava chegando a zero. A contagem regressiva piscava 2 dias, menos de 48 horas, para o apocalipse silencioso. Elias e Ana Lúcia sabiam que o tempo para a cautela havia acabado. A organização secreta, implacável, estava em seu encalço. Não havia mais como esconder a verdade. Precisamos de um megafone. Elias disse, os olhos injetados, um megafone global. Ana Lúcia, com sua experiência interna, sabia onde atacar arquivos de dados classificados, rotas de comunicação seguras. Servidores esquecidos, eles trabalhavam em um porão em Barueri, o cheiro de mofo e café forte no ar. A adrenalina era o único combustível. A estratégia era simples, mas brutal: inundar a internet, vazando tudo. Os áudios distorcidos da Fossa das Marianas, os padrões binários decodificados, as projeções sísmicas, os relatórios antigos da Guerra Fria, aqueles segredos de estado de baixo valor que agora eram a chave para a sobrevivência e, claro, a prova do encobrimento. A organização não demorou a reagir. Tentaram bloquear os sinais, derrubar os servidores, mas Elias e Ana Lúcia haviam preparado armadilhas digitais, usando redes descentralizadas e criptografia de ponta. A informação começou a vazar, viralizando como um incêndio por pequenos canais de notícias, fóruns online, jornalistas investigativos independentes. O mundo começou a sussurrar. A notícia, antes um sussurro, virou um grito ensurdecedor. Grandes agências de notícias relutaram. O escândalo era grande demais, a ameaça impensável, mas a pressão popular, alimentada pela avalanche de dados brutos e pela credibilidade de alguns poucos jornalistas corajosos, forçou a mão deles. Os gráficos de contagem regressiva, idênticos aos de Elias, começaram a aparecer em telas de televisão. O pânico era palpável. Governos, pegos de surpresa, agiram com desespero. Planos de emergência foram ativados. Evacuações massivas começaram nas zonas costeiras mais vulneráveis, de São Paulo ao Rio de Janeiro, passando por cidades litorâneas do Nordeste. Caos e ordem se misturavam. Não havia tempo para explicações detalhadas, apenas para um imperativo: saiam agora. A contagem regressiva chegou a zero. Um silêncio pesado caiu sobre o planeta.
interrompido apenas pelos alertas de emergência e pelos gritos, e então aconteceu. Não foi um estrondo, foi uma vibração profunda, um gemido que pareceu vir do próprio centro da Terra. Hidrofones, em todas as trincheiras oceânicas do mundo, registraram o evento, a ressonância catastrófica, depósitos de hidratos de metano, antes estáveis, desestabilizaram-se em uma reação em cadeia. A Fossa das Marianas foi o epicentro, um terremoto submarino de magnitude sem precedentes, não registrado pelos sismógrafos comuns, mas sentido como um tremor visceral. Ele desencadeou um megatsunami, ondas gigantescas, antes inimagináveis, varreram as costas. A liberação de metano foi massiva, borbulhando das profundezas, alterando a química oceânica e mudando o clima em questão de horas. A devastação foi imensa. Cidades costeiras foram engolidas, ecossistemas marinhos irremediavelmente danificados, mas a perda de vidas humanas foi mitigada. As evacuações, embora caóticas e incompletas, salvaram milhões. O alerta de Elias e Ana Lúcia havia funcionado. Deorre. Elias, Vance e Ana Lúcia não foram mais desacreditados, eles foram heróis. A organização secreta foi exposta. Seus líderes presos. A verdade sobre os sussurros binários e o encobrimento de décadas veio à tona, forçando a comunidade científica a reavaliar tudo o que sabiam sobre a geofísica oceânica profunda. Não era uma invasão, era o planeta respirando, ou melhor, tossindo, um aviso brutal, natural e cíclico que havíamos ignorado por tanto tempo. O mistério da Fossa das Marianas estava resolvido. Não havia aliens, apenas a fúria adormecida da Terra e a coragem de 2 cientistas que se recusaram a calar. E você o que faria no lugar do Duorde? Elias Vance acreditaria em um sussurro vindo das profundezas? Compartilhe sua reflexão. Se esta história o prendeu. Continue acompanhando as crônicas diárias para não perder os próximos capítulos desta saga.